Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. António de Sousa, nós temos várias questões para lhe colocar nesta segunda ronda, mas uma delas tem a ver com aquilo que disse sobre a carta do Dr. Almarino Marques. Eu gostava de recordar que o Dr. Vítor Constâncio, na audição que fez aqui nesta comissão, que eu tive a oportunidade de o questionar, respondeu várias vezes que não se lembrava da carta, que não conhecia a carta, desconversou completamente sobre este assunto. O Dr. António de Sousa acaba de nos dizer que Vítor Constâncio lhe ligou a dar conta desta carta. Por um lado, percebemos que, afinal, Vítor Constâncio tentou fazer alguma coisa sobre o assunto, mas aquilo que comprovamos mesmo é que faltou à verdade, porque nós não acreditamos que o Sr. se lembre, ele tenha ligado e que ele nos tenha dito aqui que desconhecia ou que não tinha memória de ter recebido a carta. Podia contar um bocadinho melhor esta história? Obrigado. Bom, primeiro, o assunto era muito mais importante para mim do que era para ele, como compreendo, não é? Se a carta era sobre... Enfim, mas eu sei que passei pelo Banco de Portugal e, obviamente, que no meu caso tinha uma apetência especial por seguir os aspectos ligados à supervisão, porque, enfim, vindo da banca e tendo trabalhado sempre na área financeira, obviamente que é uma coisa que me interessava. Ainda por cima tinha uma relação muito próxima com o vice-governador que tinha a área de supervisão financeira, o Dr. António Marta, como eu já referi, e, portanto, ligava muito a esse assunto. Eu não me lembro e penso que não foi isso que eu disse, que o Dr. Vítor Constâncio me ligou para eu ter uma reunião sobre o assunto. Foi numa reunião que eu tive com ele é que ele me falou do assunto. Não é bem a mesma coisa. Peço desculpa, não, mas disse que me telefonou. Eu penso que ele não me ligou. Eu penso que a gente teve uma reunião, como tínhamos habitualmente. É indiferente para o caso. Obrigado. Pronto. E eu posso dizer sobre o assunto. Falhar mais a conversa ou os alertas? A conversa foi muito... Olha, recebi esta carta. Sei que vocês do Crédito até estão a fazer umas coisas. Não me disse nada especial, quer dizer... Agora não estou a ver muito bem o que é que quer que eu diga. Em primeiro lugar, fica claro que Vítor Constâncio não disse a verdade nesta comissão de inquérito. Não disse... Tudo bem. As pessoas podem não se lembrar à partida de uma coisa que aconteceu há vários anos, mas um facto que vem nos jornais, que foi dito por várias pessoas e mesmo assim não se conseguir recordar, cada um interpreta como quer, mas na minha opinião e na opinião do PSD, Vítor Constâncio tentou esconder esse facto. Isso é a nossa opinião. Não é sobre isso que eu lhe pergunto. O que eu lhe quero perguntar é de que forma é que esse contacto se proporcionou, se Vítor Constâncio lhe deu conhecimento da carta apenas por descargo de consciência ou se porque de facto questionou se aquilo era verdade ou se não era verdade. Porque isto faz o papel do regulador, e se o senhor for regulador, deve ser muito mais do que apenas, olha, recebi aqui uma carta lá de um administrador, ele está um bocadinho preocupado, mas vocês realmente estão a fazer um excelente trabalho. Não pode ter sido só... Eu penso que foi. Eu realmente não me lembro de... Foi uma conversa, aliás, muito curta. Ainda mais preocupante. Mas agradeço-lhe a sua sinceridade, porque isso para nós é relevante e marca aqui um ponto essencial sobre a conduta de Vítor Constâncio. Por isso eu até percebo que ele não se lembre muito do assunto, porque foi uma coisa curta. Muito bem. É a sua opinião, nós temos a nossa e respeitamos-la como agradecido. A conversa não é uma opinião, é um facto. Agora... Não. Soutor. Pronto. Okay. Sr. Presidente, não conte este tempo, por favor. Não, estava a dizer que era a sua opinião sobre a posição do Vítor Constâncio. Nós temos a nossa e a nossa é tão legítima como a sua e vice-versa. Estamos cá para isso. Eu tinha outra questão para lhe colocar que está relacionada com Valde Lobo. A sensação com que nós ficamos deste negócio da SES com a Caixa Geral de Depósitos é que a Caixa, mais uma vez, repete uma operação que é praticamente financiar indiretamente uma empresa que vai tratar deste negócio. Ou seja, pela segunda vez a Caixa acaba por emprestar dinheiro a um fundo para vender Valde Lobo. É mais ou menos isto ou não? Olha, não, até por uma razão.
Como eu disse, nos fundos de reestruturação, e isto não é neste fundo, é em todos os fundos de reestruturação que existe, há imediatamente uma mutualização da dívida, de tal forma que os outros bancos que também estão no fundo, e nem era a Caixa o maior, por acaso com Valde-Lobo, tornou-se ligeiramente o maior. Estão os três grandes mais ou menos iguais. E depois há um quarto participante muito mais pequeno, que é o antigo Banif, hoje 80. Isto é público, portanto não estou a cometer aqui nenhuma inconfidencialidade, penso eu, espero eu. Automaticamente, a partir do momento que entra na pool, que tem que ser aprovada pelos outros bancos, e os outros bancos analisaram bem o processo, porque senão poderiam votar contra a entrada do ativo dentro do fundo, por uma razão, porque automaticamente, se houver prejuízo em Valde-Lobo, o prejuízo agora é repartido pelos 4 bancos, ou basicamente pelos 3 bancos, dado que o outro tem uma porcentagem bastante pequena. Portanto, automaticamente, se quiser de uma maneira que eu vou dizer que é um bocadinho simplista, mas livrou-se de 2/3 do problema. Admita que aquilo era um desastre. E sobretudo limpou o balanço. Não, porque ficou lá com as unidades de participação inscritas no balanço à mesma. Pois, que são unidades de participação, e então aquilo que aconteceu foi a Caixa entrega ao fundo este ativo e subscreve unidades de participação do valor equivalente àquilo que é registado como receita. Exatamente. Portanto, é uma operação financeira em que a Caixa, por um lado, limpa o seu balanço de um prejuízo e fica sem saber se vai ter algum lucro daquela via ou não. Eu não quero ser demasiado tecnicista, mas seja. Pronto, então, o que ela tem é no seu ativo um crédito e passa a ter no seu ativo unidades de participação. As unidades de participação deixam de representar apenas aquele ativo para passarem a representar uma alíquota de um conjunto relativamente largo de ativos. Aquilo representará 20 e tal por cento, não sei agora o número exato, mas 20 e tal por cento do conjunto dos ativos desse fundo. Portanto, o que ela fez foi diluir o risco. É o chamado, a partir do momento que nós passamos a ter uma parcela de um portfólio, o risco naquela área concreta diminui. Por isso é que os outros bancos têm que aceitar. E têm que aceitar porquê? Porque o risco deles, se a compra for má, se os outros bancos acharem que a compra foi má ou foi feita por um valor desadequado ou coisa do género, vão votar contra, porque eles vão assumir uma parte do risco da Caixa. E qual é o risco do resto dos ativos que está nesse portfólio? Olha, naquele caso concreto, estamos a falar de um fundo específico, penso que tem corrido bastante bem até agora, porque, enfim, alguns dos ativos que já foram vendidos foram com lucros, não digo espetaculares, mas razoáveis. Não falando como acionista agora deste fundo, não acha estranho que a Caixa diga assim a uma empresa: vocês ficam-nos com este imóvel, que tem um valor de mercado considerável, e para não correr riscos nós subscrevemos unidades de participação do mesmo montante. Isto é um excelente negócio, não é? Essa foi a razão por que criaram os fundos, como aliás se criaram numa série de outros países, com características diferentes. Eu conheço fundos que têm nomes diferentes em diferentes países, desde na Irlanda chamava-se NEMA ou NOMA ou coisa do género, na Espanha SERAB, na Itália arranjaram outro nome qualquer, enfim. Uns foram geridos pelo Estado, outros foram geridos por grandes sociedades de capital de risco internacionais. Qual é a diferença que nós fizemos aqui em Portugal? E nós primeiro, porque fomos, enfim, penso que a Comissão não é sobre a SS, mas já agora, já que faz a pergunta... Não, mas nós temos que avaliar as ações da Caixa. Não quero deixar de responder por isso. Por isso é que eu vou falar de uma coisa que podia dizer que não tem a ver com isto, mas enfim, mas tem dessa forma. Portanto, percebo a preocupação. O que aconteceu foi que muitos fundos internacionais, e neste caso isso também aconteceu, tentaram comprar ativos
que sabiam que os bancos tinham que vender, até pelas imposições internacionais, a valores muito baixos. Não quero arranjar nenhum, não quer dizer irrisórios ou desadequados ou coisas do género, muito baixos, porque, aliás, não é caso único, fizeram isso em Portugal e fazem isso em toda a parte, não é? Os fundos de reestruturação foram feitos não para ter uma rentabilidade de 15%, 20% ou 30%, que era tipicamente que esses fundos apontam, mas para ter uma rentabilidade baixa, mas em que o valor do ativo era, na sua maior parte, devolvido aos próprios bancos. Portanto, quem ganha, se nos correr bem, a venda de Valde Lobo ou de outro ativo qualquer, agora perguntam de Valde Lobo, estou a falar de Valde Lobo. O lucro é fundamentalmente para o conjunto dos bancos. Obviamente que aquilo tem várias regras, é o regulamento do fundo, também está na CMVM, portanto é público. Quanto melhor a gente vender, nós também temos uma parcela do lucro, mas o lucro é fundamentalmente para os bancos. Para os bancos, não para a Caixa. Para todos os bancos que fazem parte do fundo. Esperamos que para a Caixa também. Não, na proporção, 30 e tal %. Só mais uma pergunta sobre este assunto. Tendo em conta que conhece bem o mercado imobiliário e tendo em conta que Portugal está a ter um boom no imobiliário, houve mais gente a querer ficar com este ativo, outras empresas, porque é que foi entregue ao vosso grupo, já agora? Será que a Caixa não conseguiria vender isto a um preço mais aceitável ou até com um lucro, ou com menor prejuízo do que aquele que são as perdas que teve neste negócio, tendo em conta os valores do mercado atual? Ia fazer ao contrário, não é? Olha, o que eu lhe posso dizer sobre isso é que, tanto quanto foi público, e como sabe, eu aqui só posso falar pelo que apareceu em público, porque nem os bancos, nem os concorrentes nos dizem quais é que são as propostas deles. Não é que a gente se importasse saber, mas dava imenso jeito de negociar saber quanto é que o outro está a pagar, não é? Mas, infelizmente, quer dizer, como faz parte das boas regras do mercado, ninguém nos diz. Mas a única outra proposta que houve era substancialmente, eu não vou dizer a percentagem porque não tenho a certeza, mas era 2/3, 50% do valor que foi transferido para o fundo. E que eu saiba, não havia mais proposta. Indo à sua experiência como administrador da Caixa, presidente da Caixa, e tendo em conta aquilo que viu nos últimos anos, olha para a Caixa como uma entidade que, à semelhança dos outros bancos, acompanha da mesma forma a execução dos créditos, e tendo em conta que foi governador de Portugal, sabe que uma das coisas que o banco pode fazer é pedir reforço de garantias. Nota que isso acontecia na Caixa, ou a Caixa era, como se diz na gíria, o último a chegar, quando já pouco sobrava do cadáver? Agora estava a brincar só da expressão, mas primeiro é muito difícil dizer isso durante todo o período em que não estive lá e que já saí de lá há mais de 15 anos. Portanto, sim, em termos da Comissão Executiva, há mais de 15 anos. 15 anos e uns dias. Portanto, não sei. Não posso responder, porque, aliás, peço desculpa deste desabafo, mas uma boa parte das perguntas é de uma altura em que eu já não estava lá, portanto, é-me difícil responder. O que eu posso dizer, e aliás a EY diz isso, e portanto, melhor do que eu, com certeza que tem esses elementos, até porque eu agora há bastantes anos estou afastado da banca propriamente dita, é que a Caixa, e até pela experiência que tenho tido na discussão de créditos com a Caixa, etc., no âmbito dos fundos de recuperação, que aliás vêm aqui mencionados, a Caixa geralmente não está pior, antes pelo contrário, do que a média dos bancos. Em média. Não quer dizer que no caso A, ou no caso B, ou no caso C, esteja... Mas a nossa experiência é que, ainda por cima, a Caixa, talvez por razões antigas, normalmente tem sempre hipotecas. Pelo menos nos casos em que eu tenho conhecido.
Porque a hipoteca fazia quase parte da cultura intrínseca da Caixa, porque a Caixa só emprestava para o imobiliário e no imobiliário a hipoteca é a garantia e quase acabou, não é? Mas não sou capaz de dizer mais que isto. Muito bem, muito obrigado. Terá conhecimento que o Banco de Portugal está a abrir um conjunto de processos, ou pondera abrir, vinha noticiado esta semana no Expresso, sobre um conjunto de ex-administradores. E o seu nome era um daqueles que era mencionado. Tem conhecimento deste processo ou não? Da avaliação de idoneidade? Olha, primeiro, não tenho. Segundo, o que foi noticiado não foi isso. O que foi noticiado, depois as notícias são escritas, enfim, da maneira como são escritas, eu sei. Eu li, foi no Expresso, se não me engano. Não foi que me tinham aberto um processo, foi que eram as pessoas cuja idoneidade poderia vir a ser avaliada porque estavam ainda em cargos que necessitavam de avaliação de idoneidade. E sou eu e muitos mais. Portanto, não foi abrir nenhum processo, que eu saiba, não foi aberto nenhum processo. Portanto, não tenho conhecimento e que eu saiba, não há nenhum processo sobre essa matéria. Para nós é claro que nestes 15 anos sobre a avaliação desta Comissão de Inquérito não é toda a gente igual, nem todos os anos são iguais. Obviamente. E a sensação que nós criamos cada vez mais é que a Caixa, apesar dos seus problemas que o resto do setor bancário também tem, há um período que é mais gravoso do que os outros, é um período que é mais crucial nas perdas que a Caixa tem, apesar dos rácios dessa altura até parecerem ser tão bons ou melhores que o resto dos bancos. Como alguém que passou pela Caixa e passou pelo regulador, e tendo em conta que está numa comissão de inquérito, o que contributo é que nos gostava de deixar sobre esta matéria para que, de alguma forma, esta comissão de inquérito possa servir, por um lado, para perceber o que aconteceu de facto e para impedir que volte a acontecer. De alguma forma, podemos dizer que a Caixa foi demasiadas vezes um instrumento político da ação de governos para assumir prioridades em algumas áreas, à revelia daquilo que seria o bom senso ou as cautelas que se devem ter num banco. Considera que a administração da Caixa não deveria ter tanta liberdade para contrariar pareceres de direções como a do risco, e terminava com uma questão. A Caixa criou modelos de regulação internos importantes, mas que parece que muitas das vezes são criados alçapões que se tornam o padrão de comportamento para determinados créditos. E eu gostava de separar o trigo do joio e gostava de contar com a sua colaboração para isso. Muito obrigado. Vou repetir uma coisa que é, no meu tempo isso não aconteceu. Portanto, isso é o que eu posso dizer e é o que eu sei. E acho que não me estão a pedir para fazer especulações. Não posso fazer especulações, acho que nem se adequa aqui. Sobre os alçapões, isso é que eu gostava de referir. Eu já aqui disse várias vezes, isso é um princípio fundamental da gestão. A responsabilidade tem que estar ligada à capacidade de decisão. Quem tem a responsabilidade tem que ter a capacidade de decisão. Não há, em parte nenhuma, uma situação em que haja quem dê um parecer que não tem responsabilidade sobre o assunto e que tenha a capacidade de decisão sobre esse mesmo assunto. Ou seja, o parecer de risco ser vinculativo para a administração, que é quem tem a capacidade quem tem a responsabilidade da organização, da empresa, é impossível. Aliás, por isso, modelos seguintes tentaram fazer uma coisa diferente, e é esse o modelo mais em voga neste momento, tanto quanto eu saiba, que é o Chief Risk Officer, o tal CRO, que na altura não existia e que é, aliás, uma criação relativamente recente, passar a ser membro da administração, de maneira a que seja também eu responsável e tenha parte ativa e voto na tomada de decisão, coisa que o diretor de risco não podia ter, porque não era administrador na altura. Não sei se respondi à questão. Sr. Presidente. Deputado, já passou 41 segundos do tempo. Eu não vou fazer nenhuma pergunta. Sr. Presidente, tendo em conta o testemunho do Dr. António de Sousa nesta comissão e tendo em conta as claras contradições com aquilo que foi dito aqui
pelo Dr. Vítor Constâncio, o PSD gostava de fazer um requerimento oral e pedir à mesa que seja ponderada uma reunião de coordenadores sobre esta matéria. Faremos isso logo no e que início seja da possível, tarde. e que seja possível verificar se vai fazer novamente uma audição ao Dr. Muito obrigado, Vítor Constâncio faremos isso à tarde. para tratar deste assunto. Muito obrigado. Muito obrigado.